Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto da Comunidade da Graça online de São Mateus. Irmãos, mais uma semana Deus nos deu esse privilégio, essa bênção de estarmos reunidos e como é bom estarmos aqui, né? Quero agradecer já a vocês que nos acompanham, estão quarta-feira sempre com a gente. E isso é muito gratificante, irmãos. A gente está diante do propósito do Senhor e sabendo que as pessoas estão acolhendo e andando junto com a gente nesse propósito. Mediante a isso, o Senhor me deu uma palavra, né, enquanto a gente vai orando durante a semana, onde diz assim: de manhã, Senhor, ouve o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. E esse versículo, apesar de ser tão curto, ele é muito profundo, né? Ele nos fala da gente agradecer a Deus, de a gente lançar a nossa ansiedade ao Senhor, apresentar a nossa necessidade, né? Fazer a nossa parte, a nossa oração é nós fazermos a nossa parte, criarmos intimidade com Deus, e ao mesmo tempo ele nos diz para ele nos relata, né? Aguardo com esperança, que essa esperança que nós temos de Deus operar um milagre na nossa família, restaurar a nossa saúde e nos guiar por tantos caminhos e situações que nós temos na nossa vida. Então a gente tem que orar, apresentar a Deus, agradecer a Deus e aguardar, queridos, com esperança, com fé, porque a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? É verdade. Então que a gente possa estar, é uma palavra de confiança, né? Que a gente possa estar cada vez mais confiando no Senhor, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele pode melhorar na nossa vida e a gente seguir juntos nessa caminhada. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê, que tire essa ansiedade do nosso coração enquanto nós aguardamos com esperança. Senhor, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, como nós somos gratos de estarmos reunidos, cada um na sua casa, cada um às vezes no carro, voltando para sua casa depois de um dia exausto, muitas das vezes de trabalho, mas o Senhor tem sido tão bondoso e tão misericordioso conosco. O Senhor tem nos guardado, Senhor, quando nós saímos da nossa casa. O Senhor tem cuidado dos nossos, Pai. Sim. O Senhor tem protegido, o Senhor tem honrado com a Tua palavra. Pai, nós aguardamos com esperança daquilo que necessitamos, mas também crendo, Pai, que o Teu propósito é o melhor para a nossa vida, que os Teus planos são perfeitos e não podem ser frustrados. Deus, então nos dá esse discernimento, Senhor, de seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso chamado, o nosso propósito, dentro do lugar onde nós trabalhamos, dentro da igreja onde nós participamos e congregamos, na sociedade como um todo, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós e tem nos instruído, Pai, que nós possamos ter mais sensibilidade para ouvir a Tua voz. Assim nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que continue falando conosco através dos louvores e da ministração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus por isso, queridos. Não se esqueça de compartilhar esta live, né, pelo canal do YouTube ou aí no Instagram, no Facebook. São tantas ferramentas, né, irmãos, que a gente pode usar para evangelizar. Sempre tem alguém que precisa ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, para nos falar esta noite. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você vai estar sempre por dentro daquilo que a Comunidade da Graça realiza, vai sempre aparecer ali para você. Não esquece também do seu pedido de oração. A gente ora, nós temos uma equipe de intercessores que está orando diariamente, apresentando a Deus a tua necessidade. Nós já temos recebido testemunhos e como isso é gratificante, queridos. Saber que Deus tem olhado para nós com carinho, com atenção e tem assim feito, né, concebido um milagre dentro da nossa casa. Então não esquece de mandar seu pedido de oração. Quero fazer um convite também, nós temos as nossas redes sociais, se você não nos segue ainda nem no Facebook, nem no Instagram, segue a gente lá, tem sempre fotos dos nossos cultos presenciais, comenta, depois que você ouvir a palavra de domingo, se você participa dos cultos online, vai lá, comenta também, é sempre muito bom e a gente quer muito saber como você está sendo abençoado com a palavra que Deus tem colocado fervendo
fervente no coração do nosso pastor. Então, eu conto com a participação aí de vocês. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome de Deus, porque Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Então, vamos nos dedicar e ofertar esse tempo precioso a Deus. Amém? Vocês que têm interesse em participar de uma célula, aos domingos, a gente faz um encontro para falar desse culto que a gente está apresentando hoje, né? E ele tem sido muito gratificante, assim como a minha esposa falou. Tem sido muitos testemunhos, né? Então, você que tem interesse, entre em contato, né, com o nosso chat, né, nas redes sociais ali. Coloca lá que você gostaria de participar de uma célula, vai ser enviado para você o link, você vai lá e aceita. Será um prazer estar conosco. Amém? Amém. Meus amados, então neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Deus, de poder estar aqui, de poder louvar a Ti, ó Deus. Esse tempo que o Senhor nos separa, ele é tão gratificante, ele é tão precioso, e nós somos gratos por isso. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande és tu, Pai. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, no santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Queremos o teu nome Somente Tu, Pai, conhece a necessidade de cada um, ó Deus. E eu sinto, ó Deus, nesse momento, Pai, que tem gente que está clamando por Ti, ó Deus. Vem em encontro com Ele, ó Pai. Que Ele venha conhecer verdadeiramente a Ti, ó Deus. Que Ele venha realmente, Pai, Te conhecer, ó Deus. Assim como nós o conhecemos, ó Pai. Aleluia. E céu. Aleluia, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Meus amados, neste momento, apresente para Deus aquilo que tem queimado em seu coração. Aproveite esse louvor agora e fale com Deus. Aproveite esse tempo. Na palavra de Deus
Deus diz que a gente tem que procurar estar no secreto. O que é o secreto? Secreto é o nosso tempo com Deus. Não necessariamente é um cômodo de uma casa, mas sim aonde você se encontra com Deus. Aleluia, Senhor. Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para Sim, Deus. Aleluia. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, a tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Tua presença nos traz alegria, Deus. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Pastor David, nós entregamos este culto para o Senhor com essa mensagem, Melissa? Que é, Senhor, tua alegria é a minha, é a nossa força. Amém? Pastor David, é com o Senhor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero agradecer aí, sempre nos abençoando, nos conduzindo com esse tempo maravilhoso, meu querido Júnior, Jordânia e as filhas lindas. Eu tenho nesta noite de quarta-feira uma surpresa gigante para vocês. Nós desafiamos o meu querido Paulo, lá da nossa comunidade em Salvador, esposo da minha querida Viviane, e duas filhas lindas. Não tem duas. Posso só voltar do início? E nesta noite nós temos uma surpresa maravilhosa para vocês. Um dos grandes benefícios da comunidade online
é que nós não estamos presos a lugar, né, a prédio. E hoje nós vamos ter aí a presença do meu querido Paulo de Salvador. Eu pedi que ele falasse um pouquinho da cidade, algumas características, curiosidades, lugares legais, né, que chamam a atenção dessa cidade. Esta é a bênção da online. Nós temos pessoas de todos os cantos do Brasil e também de fora do Brasil participando, assistindo e sendo abençoado aqui. Então, eu quero deixar com vocês, não vou me alongar aqui, porque eu tenho certeza que eu e você seremos ricamente abençoados nesta noite, tá bom? Com vocês, meu querido Paulo, diretamente de Salvador, Bahia. Fique com vocês. Boa noite, meu querido Paulo. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo, sou casado com a princesa Viviane e tenho duas filhotas lindas, a Fernanda e a Juliana. Eu digo que quando elas se juntam, eu chamo uma de Mitch e a outra de Dina. E quando se junta, Dinamite. Você já viu, né? Então, eu sou o pastor Paulo, estou na cidade do Salvador, cidade considerada a cidade da alegria, né? Considerada aí a cidade da alegria, devido às festas e tudo mais que vocês já ouviram falar aí pela televisão. Mas eu tenho uma notícia boa para você também. Salvador, embora seja considerada a cidade da alegria por causa das festas, carnaval, todas essas coisas, ela tem sido a cidade da alegria porque a igreja tem crescido muito nessa cidade e a alegria do Senhor, que é a nossa força, tem sido manifesta por meio da vida, da graça, do reino e do poder de Deus nesse lugar. Então eu queria, na verdade, antes de mais nada, cumprimentar você. E é um prazerzaço estar aqui com vocês, compartilhando a palavra, tentando entender um pouquinho mais do reino de Deus, crescer espiritualmente, ser edificado por meio de uma tecnologia tão especial que leva a palavra de Deus para o seu coração, que é a igreja online aí em São Mateus. E eu estou muito feliz com vocês estarem, então, vivendo esse novo momento, inaugurando, então, esse braço da igreja agora nas redes sociais. E eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas serão tocadas, serão ministradas e transformadas em filhas amadas de Deus por conta desta igreja que está agora alcançando, né, o mundo inteiro através das redes sociais. Amém? Então, como eu já disse, Salvador é uma cidade muito linda. Salvador tem 2.900.000 pessoas, viu? É gente pra caramba. Então é uma cidade hoje moderna, uma cidade muito bonita. E o que Salvador tem de melhor são as praias, né? As praias lindas, praias do litoral norte, praias urbanas, como a Praia da Barra, a famosa Itapuã, vocês já devem ter ouvido aí nas músicas cantadas por Dorival Caymmi. Então, Farol da Barra, cidade assim que tem muita coisa para oferecer para o turista, a gastronomia então, né, é uma cidade recheada de muita coisa boa e azeite de dendê. Então, essa é a nossa cidade, cidade de Salvador. E eu sou pastor aqui da Comunidade da Graça há 15 anos. É tempo pra caramba também. Então estamos aqui há 15 anos cuidando dessa igreja, desse povo lindo. Já tem 20 anos que eu sou pastor, eu venho de uma outra estrutura, de um outro contexto. E me encontrei na Comunidade da Graça. Sou discípulo amado do pastor Davis, do pastor Carlos Alberto. E sob o cuidado do Davis e da Sandra, eu e a Viviane, amamos muito esse casal, que vai estar aqui com a gente logo, logo. Então nós queremos deixar assim um abraço no coração, apertado, porque é muito bom estar com gente que ama o Senhor, como o pastor Davis e a pastora Sandra. Então, sem demoras, vamos lá, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Queria que você estivesse abrindo aí a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 20. Não vou ler todo o capítulo não, mas eu vou ler um pedacinho bom para a gente poder se situar aí, tá bom? Mateus capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, lá para 9 horas mais ou menos, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, 12:00 e 3 horas. E saindo perto da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Então ele disse: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, quase, mais ou menos 6 da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelo derradeiro até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, então você vai fazer o cálculo aí, eles trabalharam apenas 1 hora, receberam 1 denário cada. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quero convidar você para a gente orar nesse momento. Vamos orar juntos? Feche os teus olhos, vamos pedir ao Senhor que traga revelação, entendimento, crescimento e que a palavra de Deus de fato entre, salte no nosso coração, ok? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, agradecendo ao Senhor pela tua vida, pela tua palavra, agradecendo ao Senhor pelo teu cuidado, acima de tudo, em nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Que o Senhor traga a revelação necessária, o entendimento necessário para que a Tua Palavra construa em nosso mundo interior o Teu reino nesse dia, Pai. Que pelo menos uma parte do Teu reino seja construída por meio da Tua Palavra ministrada no nosso coração. É o que eu oro e é o que eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Se eu fosse colocar um tema hoje para a nossa ministração, só para a gente ter uma ideia, porque é um texto tão rico, com tanta profundidade, que eu acho que é até perigoso a gente colocar um tema assim, mas pelo menos para a gente seguir uma linha, eu gostaria de falar sobre a parábola do Deus misericordioso. Mas eu acho que Deus vai falar muito mais ao nosso coração do que somente a respeito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é algo que está bem estabelecido nessa parábola, mas eu creio que Deus tem muitas outras coisas para trazer de ensino e revelação para o nosso coração, para edificar o seu reino na nossa vida. Amém? Você crê assim também? Então vamos lá. A maior parte do ministério de Jesus aqui na terra se deu entre os campesinos, entre os pescadores e, por que não dizer também, entre os pecadores. Então, entre as pessoas de origem pobre, sabe? Que tinham pouco contato, pouca relação com a elite religiosa do judaísmo. Então, os fariseus, eles inclusive, eles gostavam de taxar, de denominar os campesinos, essas pessoas que eram desconectadas da religiosidade judaica, do farisaísmo, de anhares, ou seja, gente da terra, habitantes do interior. Talvez aí em São Paulo vocês conheçam como roceiro, aqui na Bahia a gente chama de matuto, né? De matuto, ou seja, gente da roça. Então, Jesus ele andava com essas pessoas, andava muito com essas pessoas. E talvez por isso Jesus compare em vários outros contextos o reino de Deus a uma situação que nós conhecemos muito bem, a um ambiente de trabalho.
Lá em Lucas 9, a partir do verso 62, Jesus disse assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você tem um pequeno conhecimento da palavra do Senhor, das Escrituras, você vai perceber que o reino de Deus sempre é assemelhado ao trabalho. Jesus está sempre comparando o reino de Deus a um ambiente de trabalho. Lá em Lucas 13:18, Jesus compara o reino de Deus a um homem que trabalha o grão de mostarda na terra. Já em Lucas 13:20, é comparado a uma mulher que trabalha a massa do pão. E em Mateus 18:23, é comparado a um senhor, a um homem, ao rei, que ajusta contas com o seu trabalhador. Então, a vida cristã, eu queria destacar isso já para você de saída logo, a vida cristã essencialmente envolve trabalho. Envolve trabalho. No reino de Deus não há espectadores. Sabe aquele negócio do programa do Silvio Santos, né? Que o Silvio Santos, ele é o showman, o apresentador, ele fica entretendo as pessoas. No reino de Deus, isso não acontece não. No reino de Deus não há espectadores. Amém? No reino de Deus, ou estamos trabalhando para Deus, ou estamos dando trabalho para alguém. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser um mote, sabe? Ser um chavão na nossa vida. E nesse caso, a prerrogativa de dar trabalho é somente de Cristo. A parábola deixa isso muito claro. O dono da vinha é Deus. O mordomo, aquele que vai buscar os trabalhadores, que vai dar trabalho para as pessoas, é Cristo. Sabe por quê? Porque ele trabalha, o Pai dele, o nosso Pai amado, trabalha até agora e o nosso Senhor Jesus também trabalha. João 5,17. O meu Pai trabalha e eu trabalho também. Agora o trabalho de Jesus ele é de interceder por nós. Mas a verdade é que ou você está trabalhando ou você está dando trabalho para os irmãos. E essa não é a nossa prerrogativa. Essa missão de dar trabalho agora é do Senhor Jesus. No reino de Deus não existe meio termo, não. Não existe outra condição, não existe outra situação. Ou estamos trabalhando, ou pior, estamos atrapalhando. Então, o ministério, ele fica tão pesado quando os irmãos não cooperam, quando não há soma de esforços, quando não há esse sinergismo, sabe? Essa sinergia. Então, eu queria pensar com você na igreja usando uma outra realidade. Jesus, ele compara a igreja a um ambiente de trabalho. Mas hoje, se nós olharmos de uma forma mais apurada, talvez nós podemos até comparar, algumas pessoas podem até comparar a igreja a uma outra realidade. Sabe que realidade é essa? A um time de futebol. Você sabe muito bem, você gosta de futebol, ou se você não gosta, mas você conhece essa realidade. No futebol, tem os jogadores, tem o técnico, tem o campo, tem os reservas e tem os abençoados dos torcedores. Os torcedores são uma bênção. Então eu me pergunto hoje se a igreja não está mais parecida com essa realidade. Por quê? Por que eu estou fazendo essa comparação? Bom, se você notar bem, aqueles irmãos comprometidos, envolvidos com o trabalho árduo na igreja, são os jogadores. A gente pode fazer essa comparação. E o pastor? O pastor assemelha-se ao técnico. O pastor está ali dando a direção, orientando, pedindo aos jogadores que caiam pela direita, que toque a bola aqui, que faça as melhores jogadas para que o time, para que a gente possa ganhar. Então o pastor ele se assemelha muito ao técnico. E o campo? O campo é o mundo. O campo é o ambiente de trabalho da gente. O mundo onde a gente vai ganhar as vidas, requisitar outros jogadores. E os irmãos
que de vez em quando apoiam o trabalho na igreja, se envolvem com alguma coisa, substituem alguém, quebram um galho ali, são então os jogadores reservas. Aqueles irmãos que de vez em quando estão ali ajudando, apoiando, eles não são efetivos, né, vamos dizer assim, mas eles estão ali temporariamente apoiando, são então os reservas ali. E os torcedores? Esses são bênção mesmo, esses são, né, uma bênção, para não falar o contrário. Então, os torcedores, na verdade, são aqueles irmãos que desejam que tudo na igreja seja feito na mais perfeita excelência. Só que tem um problema. Eles não movem uma palha para ajudar o time de Deus. Eles não contribuem, sabe? Eles não... Só ficam gritando, reclamando, cobrando, exigindo. Eles querem ver o time ganhar. Mas eles não estão envolvidos com o jogo de fato. E eu faço essa pergunta para você. Na sua opinião, a igreja, ela se parece com um time de futebol? Qual é a realidade que você vê hoje na igreja? E eu quero te dizer que a igreja não é um time de futebol. A igreja não é esse ambiente onde uns jogam e outros criticam, e outros cobram, e outros exigem, sabe? Querem ver o time ganhar. Não. A igreja também não é um clube recreativo, onde os crentes se encontram, né, para se abraçarem no domingo, para trocar ideias, para sair para a pizzaria, para fazer alguma coisa diferente, ver amigos. Não, a igreja não é um clube recreativo, não é um lugar de lazer. Pode haver lazer, comunhão na igreja, mas essencialmente a igreja não é um clube, a igreja não é um lugar onde a gente vai, opa, tudo bom, como é que você está aí? Ô, meu irmão, beleza? Opa, tal. Não, a igreja não é para isso. E a igreja também não é uma empresa religiosa de um ou outro líder influente. A gente sabe que não é nada disso, mas infelizmente essa realidade aí fora nos faz pensar dessa forma. Então eu queria trazer alguma clareza para o seu coração nesse momento. O que é a igreja? Se você fosse pensar comigo agora, o que é a igreja? A igreja é a expressão da vida do reino de Deus nesse mundo. Deus se move e se manifesta nesse mundo por meio de mim, por meio de você, por meio da igreja. Pelo menos em tese, quando as pessoas lá fora, que não vivem essa realidade da igreja, tivessem o primeiro contato com a igreja, comigo e com você, elas deveriam ter um vislumbre da vida de Deus. Esse é o propósito. O amor, a compaixão, o cuidado, a salvação, as bênçãos e principalmente o caráter de Deus deveriam ser manifestos por meio da vida da igreja. Ou seja, não é um ente coletivo imaginário, não. Eu estou falando da minha vida e da sua vida e dessas conexões, desses vínculos de amor verdadeiro. Então, eu preciso te dar essa notícia. Você tem muito trabalho. Você tem muito trabalho. Nós temos muito trabalho. A igreja de Deus não é um lugar de espectadores. Amém? Vamos deixar isso claro hoje, ainda dentro desse contexto da igreja essencialmente ser um lugar de trabalho. Segunda coisa, no reino de Deus não há trabalhador temporário, ou não existem trabalhadores temporários. Esse é um outro aspecto também dentro ainda dessa linha que nós estamos falando a respeito da igreja ser um ambiente de trabalho, e é isso que Jesus deixa claro nessa parábola. É muito comum vermos hoje pessoas se dedicarem por um período a Deus na igreja. Sabe, elas passam um tempo, elas se envolvem com algum ministério, mas isso tem sido assim tão presente hoje na vida da igreja por conta dessas pessoas enfrentarem talvez dificuldades pessoais ou de relacionamento dentro da igreja, se frustrarem, na verdade, com alguma coisa, elas acabam abandonando a missão e, às vezes, elas deixam até de seguir a Jesus, ou seja,
elas deixam o arado, elas abandonam a fé, abandonam a igreja, muitas vezes por conta de dificuldades, de lutas, de problemas de relacionamento. Então, o que a gente precisa entender hoje? Toda a parábola é uma exaltação aos atributos de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar isso. Há pelo menos aqui 2 atributos bem claros, bem destacados, e o primeiro deles é a justiça. Queria que você visse comigo uma coisa importante. Sabe, amados, a gente tem várias compreensões de Deus. Às vezes a gente pergunta assim, quem é Deus para você? Ah, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Amém, Ele é tudo isso. Mas, fundamentalmente, Deus, Ele é justo. O que Jesus está deixando claro nessa parábola é que o Pai Celestial, Ele é justo. Ele sabe retribuir de forma liberal e generosa aqueles que obedecem ao seu chamado. Isso é uma realidade espiritual dessa parábola. Essa retribuição representada por meio do denário, aqui no texto, que era o valor monetário da época, tem, na verdade, o propósito de nos fazer entender o seguinte: toda obediência que se manifesta em serviço a Cristo, em dedicação ao Evangelho, tem um alto valor para Deus. Esse é o sentido da recompensa. Deus valoriza a nossa obediência e, principalmente, a nossa obediência que resulta em trabalho, que resulta em dedicação, que resulta em serviço a Ele. Então, se você conhece bem o contexto que envolve essa parábola de Jesus, você vai se lembrar de uma pergunta que Pedro faz ao Senhor no capítulo anterior. Lá no capítulo 19, Pedro faz uma pergunta para Jesus. E o texto diz assim, Mateus 19, 27. Então, tomando Pedro a palavra, disse-lhe, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus, ao ouvir essa pergunta, ele não percebeu no coração de Pedro nenhum desejo egoísta, nada disso. Então, essa pergunta ela é respondida por Jesus. Jesus deixa claro para Pedro 2 coisas importantes e eu queria mencionar com você, pensar com você nesse momento. Jesus responde para Pedro o seguinte: Pedro, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, família, todas essas realidades, e não é um deixar negligente, abandonar, não, né? É um deixar debaixo de uma direção, de um chamado, é um deixar responsável, né? Mas ele está dizendo assim, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, família, que não receberá 100 vezes mais, a bênção cêntupla, né? 100 vezes mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Está falando? Na verdade, nós recebemos uma nova família mediante a fé. Em algumas circunstâncias, e foi exatamente essa que os apóstolos se encontravam, para seguir a Jesus é necessário abandonar a sua cidade natal. Essa foi a minha realidade. Eu morava lá no Espírito Santo e hoje, para servir a Deus, eu estou em Salvador. Eu falo com meus pais, a tecnologia me dá possibilidade de falar com eles, mas eu não estou perto deles, vivendo a vida com eles como era antes. Então, essa foi a realidade também dos apóstolos, né? Então, é necessário, muitas vezes, para obedecer, para servir a Jesus, abandonar a cidade natal, deixar pai, mãe, família de sangue, os amigos, as relações mais próximas se distanciam, porém, Deus nos inclui em sua família espiritual. Deus nos inclui na sua família espiritual. Jesus, ele não está falando para a gente negligenciar a nossa família, não é isso. Mas a verdade é que quando nós seguimos a Jesus, Ele nos inclui, Ele nos envolve, nós somos enxertados na família de Deus mediante a fé. E isso é uma recompensa muito grande.
Segunda coisa, nós recebemos nova vida também mediante a fé. Não há ninguém que tenha seguido Jesus de uma forma autêntica, cumprido o seu verdadeiro chamado, que não tenha sido devidamente recompensado pelo Senhor. Como? Com a vida eterna, a vida verdadeira. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós recebemos uma nova família e nós recebemos vida verdadeira. Nós não devemos pensar que a vida eterna começa ou vai começar somente lá no reino vindouro, quando nós formos glorificados. Não, essa é uma compreensão equivocada e inexata do reino de Deus. Jesus mesmo diz, é chegado o reino de Deus. Então, a vida eterna começa a partir do momento que Jesus nasce, que Jesus brota no coração do homem nesse mundo. E a vida, nós sabemos, é Jesus. Ele diz isso, ele fala a respeito disso, que ele é a vida verdadeira. Então, primeira coisa que precisa ficar claro para você é isso. Reino de Deus envolve trabalho. Você não é espectador e você também não é trabalhador temporário. Você é um trabalhador fixo do reino de Deus. Amém? Segunda coisa, a vida cristã, em essência, envolve a graça de Deus. Se por um lado Deus é justo, por outro, ele também é muito gracioso. Olha o que diz o texto de Mateus 20:12, dizendo-lhe, esses homens contratados, por último, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia, a jornada do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Então, do que esse texto está falando na verdade? Esse texto está falando que Deus não faz acepção de pessoas. A passagem de Mateus 20, originalmente, é uma pancada na mentalidade religiosa daquele tempo. Sabe, é um confronto veemente da arrogância dos fariseus, tanto aqueles dos tempos de Jesus, como os de hoje também. Um fariseu, certa vez, eu acho que você já ouviu a respeito disso, ele subiu lá ao templo de Jerusalém para orar. Então ele vai para Jerusalém, e essa história ela está em Lucas 18, verso 11 e 12. E chegando lá no templo, ele ora da seguinte forma, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, pecadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Pense numa oração, né? Como diz o pastor David, só a graça, só a graça, né? Então, mas por que dessa oração? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para a gente entender esse contexto maravilhoso que Deus está querendo nos ensinar. Os fariseus, eles são aquele tipo de gente, tanto os de outrora como os de agora também, porque na igreja, infelizmente, de vez em quando, a gente lida com esse espírito, sabe, de religiosidade, de farisaísmo. Então, os fariseus, eles são aquele tipo de gente que se acha indispensável. Deus precisa de mim. Afinal de contas, eu sou diferenciado, eu sou importante. Então, cuidado com esse sentimento. Às vezes nós nos deparamos com pessoas no meio da igreja exatamente assim, que se consideram super importantes, super necessárias, indispensáveis, talvez por possuírem algum dom que as coloque em destaque, ou sei lá, talvez por terem algum poder aquisitivo, elas estão sempre ajudando, suprindo alguma necessidade da igreja, ou quem sabe até por conta de um conhecimento, de terem um conhecimento, sabe, maior das Escrituras, mas o fato é que por algum motivo elas se veem superiores às outras e a partir dessa jactância, desse orgulho, desse sentimento, essas pessoas acabam desprezando a comunhão e os demais irmãos. Então, essa história contada por Jesus trata disso. Essa história, na verdade, ela então deixa claro
que não há espaço na igreja para pessoas diferenciadas, pessoas que se acham indispensáveis. Aliás, você já percebeu que toda pessoa que se sente talentosa demais, que se vê, na verdade, talentosa demais, que se sente especial demais, importante demais, inteligente demais, competente demais, ela acaba tropeçando na sua própria arrogância, na sua própria jactância, sabe, na sua própria soberba. E outra coisa, quando nós nos achamos importantes demais, quando nós nos achamos melhores do que os outros, que era o caso dos fariseus, né, com os anhares, eles desprezavam aquelas pessoas, e por isso que Jesus estava no meio dos desprezados, porque, sabe, o médico não veio para os justos, para os bons, ele veio para os pecadores mesmos, para aqueles que precisavam dele. Então, quando Jesus ele se depara com os fariseus, e ele percebe que eles se sentem assim, sabe, importantes demais, indispensáveis, talentosos demais, conhecedores demais, donos de Deus. Então, Jesus, ele bate de frente com essa mentalidade religiosa diabólica, porque na igreja não existem pessoas especiais demais. Todos nós somos alvos da graça, do amor, do cuidado, das bênçãos. Isso é muito perigoso porque forma aquele grupo, aquele tipo de mentalidade religiosa que é a seguinte: Deus abençoa fulano e não me abençoa. Deus olha para Beltrano e não olha para mim. Deus responde a oração de Cicrano e não responde a minha. Não é verdade isso. Não existem, sabe, pessoas diferenciadas na igreja. Não existem pessoas talentosas demais, importantes demais, especiais demais. Na verdade, essa parábola, ela esmaga a soberba farisaica quando deixa claro que Deus não tem filhos prediletos. Sabe quem são ou quem é o filho predileto de Deus? A igreja. Toda a igreja. Então, ele trata com todos de igual modo. E isso é a mais pura graça de Deus. Deus, ele chama trabalhadores às 6, às 9, meio-dia, 3 horas e às 5 da tarde. Ele chama, Deus está manifestando a sua graça. Deus está, sabe, amados, esse chamar dos trabalhadores nesses horários distintos fala, na verdade, de uma coisa especial, que Deus não faz acepção de pessoas. O Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva, toda a capacidade perfeita, tem o maior prazer em ser bom e abençoar de forma generosa quem Ele quer, e quem Ele quer não diz respeito a um ou a outro, mas a todos nós. Você pode entender isso nessa noite? Que eu e você, juntos, a igreja, nós somos a igreja, nós somos os filhos amados de Deus, a igreja do Senhor. Então, pastor, então quer dizer que as pessoas que estão lá fora, elas não são alvos do amor de Deus? Não, claro que eu não estou dizendo isso. Todos nós somos alvos da graça e do amor de Deus. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele entregou a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele fez tudo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, na verdade, essa parábola, ela é ela é, na verdade, um louvor aos atributos de Deus, a justiça e a graça. Deus é justo e é gracioso, e Ele quer abençoar todos quantos ouvem o seu chamado e se submetem à sua ordem, que é se aproximar do coração de Deus. Trabalhar na sua vinha significa se aproximar do coração de Deus. É isso que eu queria falar com vocês. Queria orar por vocês nesse momento e consagrar a igreja, Comunidade da Graça, São Mateus Online, consagrar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, e saiba que você tem uma função importante na igreja. Você não é um espectador, você não é, sabe, um olheiro de Deus, você não é, sabe, um visitante, você não é nada disso. Você é parte de algo, você é trabalhador da vinha, você é aquele que está com a mão no arado, e você vai ser recompensado de forma justa, medida e transbordante, porque o Pai Celestial é generoso e sabe recompensar de forma liberal e abençoadora aqueles que frutificam debaixo da tua orientação, da orientação de Deus, da direção de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa noite.
Abençoe essa igreja, abençoe os meus irmãos que estão ouvindo a sua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso. O Senhor é um Deus misericordioso, justo. O Senhor sabe retribuir, sabe abençoar, sabe recompensar aqueles que obedecem à sua direção, ao seu chamado, à sua voz. Eu oro para que todos que estão ouvindo o meu chamado, eu oro para que todos que estão ouvindo a minha voz, ouçam o seu chamado e sejam trabalhadores do teu reino, e eles serão devidamente recompensados de forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E aí, foi maravilhoso? Disse para vocês que seria um tempo rico e poderoso. Então nós estamos gratos a Deus. Paulo é um precioso, é um amigo do coração. Pensa em alguém que a gente conhece, ele, sua esposa, sua família, são pessoas que a gente conhece e já se apaixona. E o pessoal de Salvador, um negócio louco. Eu vou estar com eles agora, se eu não me engano, agora novembro? É novembro, finalzinho de novembro eu vou estar lá com ele e o meu querido filho Arthur, vamos estar lá com o Paulo, com o Antônio lá e também de Salvador, e meu querido Luiz lá de Feira de Santana. Será um tempo rico, maravilhoso. No finalzinho de novembro nós estaremos lá. Então, muito obrigado, querido Paulo, e nós vamos orar agora por todos os pedidos de oração, crendo que o Senhor continua cuidando de nós. Quero enfatizar, não fique sozinho, se envolva com a nossa célula online, viu? Não fique sozinho, ainda que distantes fisicamente, mas Deus tão maravilhoso nos colocou em uma época onde temos ferramentas tão poderosas para nos aproximar, trazer para perto aqueles que estão longe. Beleza? Pai, nós queremos te dar graças por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite, mas nós queremos pedir, Senhor, por todos os pedidos de oração que foram feitos. Intervém. Tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores. Abre portas, quebra grilhões, visita este homem e esta mulher no hospital. Senhor, intervém, Senhor, e glorifica o teu nome, Pai. Nós clamamos e cremos na tua intervenção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beleza, irmãos? Quarta-feira já é comigo, irmãos. Quarta-feira da semana que vem estaremos juntos. Beijo grande para todos vocês, até mais, tchau, tchau. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos.